Olá, turma! Chegamos hoje na nossa última aula da disciplina de ética. Na unidade 8, nós discutimos os dilemas e desafios ético-morais da atuação do serviço social. E quando nós pensamos os desafios, é muito importante nós fazermos uma retrospectiva da atuação do assistente social. O assistente social, nos seus primórdios, ele justamente tinha um papel ali de manutenção da ordem. Dessa forma, o assistente social, quando ele era contratado por uma instituição, quando ele fazia parte daquela instituição, ele justamente partia de uma perspectiva de atuação dentro de uma lógica de política de reforço da dominação. Então, o que seria essa política de força da dominação? Faleiros diz que a partir do momento que o assistente social ele está intrínseco a essa política de dominação, o assistente social tinha como dever reproduzir uma prática paternalista, uma prática clientelista, uma prática que justamente tinha um caráter autoritário. E dessa forma, o profissional de serviço social, ele, a partir do momento que ele tinha essa atuação clientelista, ele também reproduzia justamente a ideia de fragilização do seu usuário. Então, vamos imaginar que o assistente social, naquele momento, ele tinha como papel distribuir cestas básicas. Então, o que era? Era justamente voltado dessa ideia mesmo da generosidade, daquela ideia paternalista. Então, dessa forma, o seu usuário dificilmente sairia daquela situação, daquela fragilidade que ele vivia, né? Dentro daquele contexto de vulnerabilidade que ele vivia. Porque justamente o profissional de serviço social, ele, ao invés de garantir a autonomia do seu usuário, pelo contrário, né, através da atuação do assistente social na distribuição de cesta, ele justamente participava de um processo de fragilização do seu usuário. Então, dentro dessa perspectiva, é muito importante nós pensarmos como a atuação do assistente social hoje se faz de forma diferenciada. É muito importante nós pensarmos que hoje, por mais que nós entendemos que o surgimento do serviço social ele surgiu dentro de uma lógica de relação contraditória, justamente ele surge para atender os interesses da população, mas a gente sabe que o surgimento das políticas sociais elas não são justamente criadas pensando necessariamente o bem da população, né? Mas pelo contrário, nós entendemos sim que o surgimento das políticas sociais elas também surgem com esse interesse aí de manutenção da ordem. Então, como que o assistente social hoje ele pode atuar dentro de uma instituição de forma que ele não vá permitir a fragilização do seu usuário, né? Como que é possível essa atuação? Como que ao profissional de serviço social é permitida essa desconstrução que por tanto tempo se fez presente na atuação do assistente social? Justamente a forma de romper com essa visão clientelista é o momento que o assistente social identifica a necessidade de garantir o protagonismo do seu usuário, né? E como que ele vai conseguir justamente desconstruir essa visão que por tanto tempo permeou a atuação do assistente social? À medida que o profissional de serviço social faça uma atuação que vá de encontro ao seu código de ética, uma forma também que o profissional consiga romper com esse viés clientelista, com esse viés paternalista, né, com esse dilema que por tanto tempo se fez presente na atuação do assistente social, é justamente à medida que o assistente social entende que ele tem que garantir os direitos do seu usuário, permitir que aquele usuário de fato seja entendido e enxergado como um sujeito de direitos, né? Então você tem que romper essa visão de que o assistente social está ajudando aquele usuário. Então o assistente social ele vai justamente conseguir romper essa visão voltada ao paternalismo, ao clientelismo, à medida que o assistente social tiver conhecimento dos seus instrumentos, né? O assistente social tiver conhecimento da sua técnica de trabalho, dos seus instrumentos de intervenção, que aquele profissional busque uma qualificação constante,
que ele tenha uma bagagem teórica, metodológica e também um conhecimento ético-político. Então, cada vez que o profissional buscar um conhecimento maior, uma capacitação profissional, ele vai ter muito mais possibilidades de enfrentar esses espaços contraditórios que por tanto tempo permearam a atuação do serviço social. Então, como que o assistente social vai conseguir romper com essa visão clientelista, né? Justamente com essa necessidade de reprodução da dominação, a partir do momento que o profissional de serviço social conseguir enfrentar esses espaços contraditórios de forma que ele utilize a sua capacidade e a sua possibilidade de intervenção. Então, justamente com esse conhecimento teórico, com esse conhecimento metodológico, com esse conhecimento ético-político, o profissional de serviço social, ele vai desconstruir essa visão que por tanto tempo foi criticada, né? Essa visão que por muito tempo se fez presente sim dentro da atuação do serviço social, como bem Faleiros coloca, essa política de reforço de dominação, mas é muito importante que a gente consiga romper de vez com qualquer resquício que venha ainda estar presente na nossa atuação. Então, quando você, aluno, você, aluna, estiver formado e formada, é muito importante que vocês tenham um conhecimento desses instrumentos de intervenção, que vocês tenham um conhecimento das técnicas, justamente que vocês tenham aí esse pensamento crítico, que entendam que o trabalho de vocês é justamente estar aliado ao seu usuário, né? Garantir o acesso do usuário aos serviços, sempre colocando isso como um direito dele e não como justamente por tanto tempo se fez presente como uma ideia de ajuda, uma ideia de caridade, de benevolência, né? A nossa profissão é muito importante que nós possamos compreender aí o nosso compromisso com o nosso projeto ético-político. Só a partir do momento que vocês conseguirem compreender que a nossa profissão é uma profissão que tem ali um embasamento teórico, um embasamento metodológico, que a gente tem ali um pensamento crítico, a partir desse momento a gente vai conseguir sim romper justamente com essa política de reforço de dominação, ok? Um abraço para vocês e muito obrigada. Tchau, tchau.